tudo bem? Como vocês estão? Estou de volta hoje para a gente poder conversar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus. Espero que vocês estejam bem. Vocês sabem que estou com saudades, mas continuemos então estudando, não é mesmo? Sobre o Evangelho, aprendendo um pouquinho mais sobre a palavra. E hoje eu estou aqui novamente com vocês, certo? Então, como nós fizemos da última vez, peço a vocês que peguem um copinho d'água, tá bom? Para a gente poder deixar a aguinha no cantinho fluidificando, para vocês poderem tomar ao final do estudo, tá bom? Para fortalecer o corpo e o espírito. Então, já podem pausar o vídeo, pegar o copinho e voltar para a gente poder continuar, certo? É isso aí. Então, meus amores, nós vamos começar o nosso estudo de hoje fazendo uma oração, tá bom? E depois eu vou explicar para vocês sobre o que nós vamos falar hoje, certo? Outra coisa, nós iremos usar o Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês já quiserem pegar, tá bom? Já pode deixar separado. O mesmo livro que nós usamos na última aula, certo? Então vamos lá. Peço a vocês agora que fechem os olhinhos, que comecem a se concentrar com a música que eu vou colocar, tá bom? Comecem a conectar as energias de vocês com a música, se desprendendo de tudo em volta, conectando o pensamento de vocês com o mais altos dos céus, tá bom? Então vamos lá. Fechem os olhinhos e vamos fazer a nossa oração. Senhor, mais uma vez agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui unidos, ouvindo um pouquinho mais da Tua Palavra e aprendendo um pouquinho mais dos Seus ensinamentos, Senhor. Agradecemos pela proteção, pelo cuidado, pelo zelo. Pedimos, Senhor, que nos proteja, que proteja a nossa família, nossos amigos. Pedimos também, Senhor, que esteja nos guardando, que esteja nos abençoando. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Sabemos que esse momento é um momento de transição, é um momento de progresso, é um momento de reflexão e que precisamos cada dia mais estarmos fortalecidos na Tua Palavra. Agradecemos, Senhor, por cada oportunidade, por cada dia, pela nossa família e por todo o amor que o Senhor tem nos dado sempre. Pedimos permissão, então, para iniciar o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Então, vamos lá? Pessoal, hoje nós vamos estudar um capítulo do Evangelho que é muito importante, assim como todos os outros, não é mesmo? Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. Esse capítulo ele não é muito grande, tá bom? Mas traz ensinamentos assim importantíssimos pra gente, principalmente no momento em que estamos vivendo. Sabemos que estamos num momento de isolamento material, não é mesmo? Estamos em casa, como uma forma de proteção, como nós falamos no último estudo, certo? Mas tudo tem um propósito, como nós vimos, não é mesmo? A espiritualidade tem um propósito e tem um trabalho muito organizado. Então, nós precisamos compreender e parar para refletir muitas vezes o que nós temos feito para melhorar. O que nós temos feito para evoluir. E nesse capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Esse capítulo fala um pouquinho sobre a progressão dos mundos, sobre a evolução dos planetas, dos mundos, das moradas de Jeová, não é mesmo? E então vai ser muito importante esse estudo hoje para a gente entender também como que os planetas evoluem, né? E para a gente confirmar o que nós já sabemos, que há muitas moradas na casa do nosso Pai Jeová. Moradas de todos os tipos e todas elas são importantes para a nossa evolução, não é mesmo? Então vamos lá. Vou começar lendo para vocês a primeira parte, o primeiro versículo que aparece, tá bom? No livro, logo após o título. Então vamos lá. Que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Jesus está dizendo: há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim,
a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Que lugar é esse que Jesus está falando que ele vai após o seu desencarne? Jesus vai para o plano espiritual, ele estava aqui na matéria, não é mesmo? A matéria, igual nós estamos, ele veio aqui e Jesus retornou à pátria espiritual, que é o nosso verdadeiro lar. Nós viemos à Terra para poder evoluir, para passar por provas, para aprender mais e retornaremos à nossa casa, né? Voltaremos à pátria espiritual, que é de fato a nossa casa de verdade, não é mesmo? Isso mesmo. Então, logo após essa citação, vem falando assim, diferentes estados da alma na erraticidade. Primeiro vamos entender o que é erraticidade. A erraticidade é o estado que o espírito se encontra quando ele ainda precisa reencarnar, aguardando o reencarne. São os espíritos que ainda estão em processo de evolução. Tudo bem? Que ainda precisam reencarnar para cumprir mais uma prova, para aprender mais um pouquinho, para evoluir. Então vamos lá, diferentes estados da alma na erraticidade. Sabemos que alma é o espírito encarnado, ou seja, o espírito na matéria, tudo bem? Então vamos lá. A casa do Pai é o universo, ou seja, a casa de Jeová, todo o universo é a casa de Jeová. Nós sabemos que temos muitos planetas e sabemos também que temos planetas que nem temos conhecimento. A gente está no sistema solar, não é mesmo? Onde tem a Terra, vários outros planetas ao redor do Sol. Mas nós sabemos que não é só isso. O universo é imenso. A gente não tem noção da dimensão que tem esse universo e da dimensão da quantidade de moradas que também existem. A gente não sabe. Então, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Então, sabemos que cada planeta é uma morada. Então, todos os planetas, eles têm uma função de acordo com o grau de evolução dos espíritos que estão ali, certo? Das pessoas que estão encarnadas ali. Então, cada planeta é habitado por alguém, por uma sociedade que nós provavelmente não temos conhecimento. Nós não temos conhecimento sobre isso, né? Cada planeta, quem está, nós não sabemos. Sabemos aqui da Terra. São coisas ainda que estão sendo desvendadas, são os mistérios de Deus. Então sabemos que aqui na Terra é um planeta em que a gente se encontra para evoluir, para passar por provas e expiações. Vamos falar sobre isso mais à frente. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, ou seja, estado feliz ou infeliz, de acordo com o grau de evolução. Tem espíritos mais felizes, tem espíritos menos felizes, que são mais infelizes, de acordo com a evolução. Sabemos que conhecemos espíritos mais elevados, espíritos mais inferiores. Por que isso existe? Todos estão em constante evolução, estão aprendendo mais sobre o bem, sobre a palavra de Deus, e quanto mais você aprende, quanto mais você pratica, mais evoluído o espírito se torna, certo? Continuando. Então, já entendemos que temos diferentes estados da alma na erraticidade. Os espíritos precisam reencarnar. Um é mais inferior, o outro é mais superior. Estamos todos em processo de evolução, de aprendizado, de trabalho, certo? Continuando então. Diferentes categorias de mundos habitados. Aqui a gente então vai ver as categorias, tá bom? Dos mundos que são habitados. Vamos lá. Nós temos os mundos inferiores e temos os mundos mais avançados. Os mundos inferiores, a existência ela é toda material, ou seja, matéria, tá bom? Lógico que de diferentes formas. Tem a matéria como a nossa, pode ter outro tipo de matéria, não são todos iguais. E temos os mundos mais avançados, que a existência ela já vai ficando toda espiritual. Então, quanto mais avançado, mais espiritual, mais etérea é aquela matéria ali, tá bom? Mais sublime vai se tornando o espírito, ele vai se purificando. Então, vou ler para vocês um pedacinho dessa parte. Atenção, vamos lá. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que diversos mundos estão em condições muito diferentes de um dos outros,
quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Ou seja, a evolução do mundo depende dos seus habitantes, depende das pessoas que estão ali. O mundo vai evoluindo, as pessoas vão evoluindo também, vão acompanhando a evolução do mundo. E quem não acompanha vai habitar outro planeta. Por isso que existem vários planetas com vários níveis de adiantamento. Os planetas também evoluem, mas para os planetas evoluírem, precisa também que as pessoas que estão ali evoluam, tá bom? Então, o planeta está de acordo com as pessoas, com os espíritos que ali habitam. Como eu falei com vocês, nos mundos inferiores a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que nos mundos mais avançados, por assim dizer, é todo espiritual. Ou seja, no mundo onde é todo material, nos mundos mais inferiores, muito pouco se vê do bem, muito pouco se vê do ensinamento da moral, as paixões, os vícios, os desejos ainda são muito fortes. Mas a partir do momento em que as pessoas vão evoluindo, vão aprendendo, vão praticando a lei de Deus, isso vai mudando, elas vão evoluindo e o mundo também. Nos mundos intermediários, há a mistura do bem e do mal, predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento. Então, vamos lá. Vamos entender, então, a classificação dos mundos, certo? Nós temos categorias, tudo bem? E eu vou explicar para vocês hoje essas categorias. Temos os mundos primitivos. Os mundos, os planetas primitivos, eles servem para as primeiras encarnações do espírito, da alma humana, tá bom? Ou seja, o espírito recém-criado, porque a criação de Jeová ela não para, certo? Jeová cria a todo momento. Nosso Pai Jeová, ele é o Criador e ele cria a todo momento. Então, esses mundos são destinados para as primeiras encarnações da alma humana, tudo bem? Os primeiros espíritos criados vão para esses mundos para poder começar a sua trajetória de evolução. Depois dos mundos primitivos, nós temos os mundos de provas e expiações, que é a Terra. A Terra se encaixa nessa categoria de provas e expiações. Então, nos mundos de provas e expiações, nós temos a predominância do mal ainda. Tudo bem? Então, vemos muitas coisas ainda que não estão de acordo com os ensinamentos de Jesus, com a moral cristã. Esses mundos servem para quê? Qual é a função do mundo de prova e expiação? Os espíritos encarnados que ali se encontram, eles estão passando por provas, ou seja, provações para testar o seu conhecimento, para testar a sua fé, para poder evoluir e aprender. E as expiações são as dívidas das outras vidas, certo? Eles estão cumprindo as coisas erradas que fizeram em outras vidas. Então, o mundo de provas e expiações serve para essas duas coisas: cumprir o que não foi feito da forma correta e aprender com as provas, aprender um pouco mais, ser testado para poder evoluir, tá bom? Depois do mundo de provas e expiações, nós temos os mundos de regeneração. Sabemos que a Terra está em transição, não é mesmo? Está em transição para os mundos de regeneração, está passando por essa fase de evolução. E essa transição, sabemos, né, falando agora um pouquinho sobre o momento que estamos vivendo, nós já começamos essa transição da Terra para o mundo de regeneração. Os mundos de regenerações, as almas, os espíritos encarnados ainda passam por expiações, ainda estão cumprindo, estão consertando coisas que fizeram no passado, mas eles já evoluíram, já é um mundo melhor, certo? Já é um mundo que está se purificando. Então, essa transição da Terra, o que estamos passando agora, como eu falei no último vídeo com vocês, é uma limpeza. A Terra está sendo purificada. Para quê? Exatamente para essa transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Olha que coisa importante. Então, sabemos que quando a gente tem esses problemas assim, né, já aconteceram outras vezes, como no Egito, as pragas do Egito. Agora estamos tendo esse tempo de coronavírus em que estamos em isolamento. São momentos de transição,
momento de limpeza, de purificação, de reflexão. E para que o nosso planeta evolua, é preciso também que seus habitantes evoluam, que seus habitantes acompanhem essa mudança. E para os habitantes acompanharem essa mudança, é necessário que a gente aprenda novas coisas, que a gente mude nossos hábitos. Então, esse momento que estamos em casa é um momento de reflexão, para a gente pensar nos nossos hábitos, nas nossas crenças, nas nossas prioridades. É uma chance que estamos tendo de olhar para dentro, olhar para o nosso íntimo e pensar: o que eu preciso mudar? Qual é o meu papel? Qual reforma eu preciso fazer no meu coração? Para a gente poder acompanhar toda essa evolução do nosso planeta, certo? Continuando, então, depois dos mundos de regeneração, temos os mundos felizes, onde o bem sobrepõe o mal, onde os espíritos já estão mais evoluídos e quase não temos nenhum vestígio do mal. O bem, ele reina ali. Os espíritos estão caminhando para a sua purificação. E após os mundos felizes, temos os mundos celestes ou divinos, que é a morada dos espíritos depurados, dos espíritos evoluídos, certo? É essa morada dos espíritos já evoluídos. Então, o bem, ele reina. Não temos a presença do mal nesses mundos. Tudo bem? Isso aí. Então, continuando. Destinação da Terra, causa das misérias humanas. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o nosso planeta. Vamos lá. Espanta-se encontrar sobre a Terra tanta maldade e mais paixões, como falamos anteriormente. Tantas misérias e enfermidades, e se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa de conjunto. Pois bem, que se figure na Terra como sendo subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã. Vamos entender isso. Então, como a gente falou anteriormente, na Terra ainda temos o mal reinando em muitas situações. Estamos em evolução. Mas é para a gente ver a Terra como um lugar ruim? É para a gente ver dessa forma, como um lugar ruim, como um lugar difícil? Não! É para a gente ver a Terra como um hospital, como está sendo falado aqui no Evangelho. Como um hospital, as pessoas estão sendo curadas, estão sendo tratadas. Somos espíritos sendo tratados, aprendendo a palavra de Jesus para podermos evoluir. Então, olha o que fala aqui, olha que importante. Porque ela é ao mesmo tempo tudo isso. Uma penitenciária, um hospital, que foi falado anteriormente. E compreenderá por que as aflições estão acima das alegrias, pois não se envia para um hospital uma pessoa que está bem, que está sadia. Não se enviam às casas de correção aqueles que não fizeram o mal. E nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de prazeres. Ou seja, a Terra é um lugar de correção, é um hospital. E você não leva para um hospital uma pessoa que está bem. Não leva para a casa de correção uma pessoa que fez o bem. É o contrário. Então aqui estão espíritos que fizeram o mal, espíritos doentes, espíritos que precisam evoluir. Então, se estamos aqui, é porque precisamos aprender. Estamos sendo tratados, estamos aprendendo e evoluindo. Então, estamos passando por provas e expiações. Estamos sendo testados a todo momento, estão testando a nossa fé. O próximo, as situações são testes para que a gente evolua e para que a gente passe no teste. E as expiações, estamos cumprindo dívidas de vidas passadas. Precisamos estar atentos, precisamos nos esforçar para seguir a palavra de Deus. Então, essa é a missão da Terra, nos ajudar na evolução. Continuando mais um pouquinho, nós temos a instrução dos espíritos, que fala assim, sobre os mundos de expiação e provas. Fala um pouquinho mais sobre esses mundos. Vamos lá. Entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a Terra não são enviados para expiação. Olha só. As raças que chamais selvagens são espíritos apenas saídos da infância, ou seja, nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Em sua maioria, as pessoas estão aqui para passar por provas e expiações, mas nem todos, temos uma pequena exceção.
Então, continuando, as raças que chamais selvagens são espíritos apenas saídos da infância, ou seja, que estão começando, e que aí estão, por assim dizer, em educação, e se desenvolve ao contato de espíritos mais avançados. Ou seja, na Terra também temos espíritos que estão começando a sua jornada de evolução. Mas então por que eles estão aqui? Se a Terra não é um planeta, não é um mundo primitivo, eles estão aqui para aprender. Eles estão aqui para serem ensinados e educados. Estão em contato com espíritos um pouco mais avançados do que eles para poderem aprender. Então temos também, olha só, a missão de dar o exemplo para esses espíritos. Tudo bem? Ah, mas eu não sei quem é o espírito que é primitivo, que ainda está começando. Então dê o exemplo sempre, certo? Faça sempre o bem. Se esforce para cumprir os ensinamentos de Jesus a todo tempo. Assim seremos exemplo a todo tempo. Então, vem em seguida as raças semicivilizadas, formadas desses mesmos espíritos em progresso. Estão aí de alguma sorte as raças indígenas da Terra, que cresceram pouco a pouco depois de longos períodos seculares e das quais algumas puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual de povos mais esclarecidos. Ou seja, alguns povos indígenas estão em evolução, estão aprendendo um pouquinho sobre a civilização, estão aprendendo com espíritos um pouco mais avançados, certo? Então a Terra, além de ser uma morada para os espíritos que estão passando por provas e expiações, também é uma morada de exemplo para os espíritos que estão começando a sua jornada. Olha que coisa importante, olha como Jeová é organizado. A Terra fornece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, foi o que nós falamos, cujas variedades são infinitas, mas que tem por caráter comum servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Ou seja, a Terra é um lugar de espíritos rebeldes, que estão contra a lei de Deus, mas estão aqui para aprender. Assim, esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Duplo e penoso trabalho que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e da inteligência. Ou seja, como eu falei com vocês, estamos o tempo todo passando por provas, certo? Estamos sendo testados. Como já temos o conhecimento da palavra de Deus, temos ainda mais responsabilidade. Quanto mais a gente conhece, mais será cobrado. Então, nós já sabemos qual é o caminho certo. Temos que seguir esse caminho e dar o exemplo para o irmão que ainda não sabe. É assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. Ou seja, Deus aproveita tudo. Jeová aproveita tudo. Então, todas as dificuldades que nós encontramos, os problemas, tudo que nos faz triste, tudo que nos deixa aborrecido, as coisas difíceis que encontramos no nosso dia a dia, são formas de evolução. Jeová aproveita todas essas experiências para ajudar no nosso progresso. Então, são testes. Se você encontra um problema e você consegue passar por ele firme na fé de Deus, você já subiu um degrau na evolução, já evoluiu mais um pouquinho. E é assim, Jesus, Jeová vão aproveitando tudo, todas as experiências do Espírito encarnado. Tudo bem? Então agora vamos falar um pouquinho mais sobre os mundos regeneradores. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende nele encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Ou seja, quando nós tomamos consciência do nosso erro e nos esforçamos para fazer melhor, estamos em um estado de depuração, estamos evoluindo, certo? Então, para o espírito habitar esse planeta de regeneração, ele precisa se arrepender do que ele fez e fazer melhor. Sem dúvida, nesses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas das quais sois escravos. Neles, não mais de orgulho que faz calar o coração, de inveja que o tortura, o ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais.
todos se revelando a Deus e tentando ir a Ele seguindo suas leis. Então, no mundo de regeneração, estão todos buscando a palavra de Deus, tentando fazer o seu melhor, tentando encontrar o bem. Então, ainda tem provas, ainda tem expiações, ainda vão enfrentar dificuldades? Sim, mas de uma forma menor, certo? Estão mais avançados. Então, o objetivo do planeta de regeneração é apenas aprender mais sobre a palavra de Deus. E os espíritos, eles buscam o bem. Eles buscam a palavra de Deus incessantemente. Nesses mundos, o homem ainda é falível, ou seja, ainda pode cometer erros. E o espírito do mal não se perdeu ali completamente. Não avançar é recuar. E se não está firme no caminho do bem, pode voltar a cair nos mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Ou seja, o mundo de regeneração ainda estamos evoluindo. Então, quando a Terra terminar a sua transição, quando ela alcançar o mundo de regeneração, ainda estamos em processo de evolução. O processo não acabou. Então, precisamos estar atentos, que mesmo em um planeta de regeneração, ainda teremos provas, ainda teremos expiações, certo? Então, precisamos estar atentos para vencer e para continuar a nossa caminhada. Vamos falar um pouquinho agora sobre a progressão dos mundos. Vamos lá. Progressão é o progresso, é a evolução. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a eles estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, olha só como isso é importante. A própria destruição, que parece ao homem o termo das coisas, não é senão um meio de atingir pela transformação um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e coisa alguma se torna em nada. Olha como isso é importante. A própria destruição é um meio de transformação e progresso. Foi o que nós falamos. O momento que estamos vivendo parece destrutivo, parece ruim, não é mesmo? Tantas pessoas desencarnando, uma doença que a gente não consegue descobrir a cura ainda, em que nós não conseguimos nos proteger. Como isso é ruim? Mas, na verdade, é um meio de transformação e progresso. É preciso que as coisas pareçam conturbadas, pareçam que estão ruins, para nós entendermos que precisamos evoluir. Então, toda essa destruição que parece aos olhos humanos, para a espiritualidade, é uma forma de progresso, é uma forma de evolução e transformação, é limpeza, é purificação. Então, os espíritos que estão desencarnando, eles estão retornando à pátria espiritual. Como eu falei anteriormente com vocês, no início, é a nossa verdadeira casa. O plano espiritual é o nosso verdadeiro lar. Então, os espíritos que desencarnaram nesse momento do coronavírus estão retornando à pátria espiritual para começarem mais uma vez, para reencarnar. Então, aqui fala, tudo morre para renascer. Ou seja, nós iremos reencarnar, nós iremos desencarnar e iremos reencarnar. E estamos em constante mudança, em constante progresso na obra, no trabalho, na seara divina. Então, o momento de agora é para ser visto como um momento de destruição? Não, é para ser visto como um momento de transformação. A gente precisa treinar o nosso olhar, a nossa mente, a nossa fala, para entender os propósitos divinos. É um treino, não é mesmo? É um treino diário. A gente não fica assim da noite para o dia. A gente vai treinando com o tempo e vai aprendendo. Então, hoje, em vez de reclamar que eu estou em casa, eu já posso agradecer. Já é um hábito criado. Amanhã, em vez de reclamar que eu estou em casa e que eu não tenho para onde ir, eu posso agradecer que eu estou bem, estou saudável, estou protegido com a minha família. Depois de amanhã, em vez de reclamar que eu não posso ir para lugar nenhum, que não tem nada diferente para fazer, eu posso agradecer porque eu tenho um alimento, eu tenho a minha família reunida em casa e eu estou bem, estou protegido. Estão vendo como que a gente tem que começar a mudar a nossa fala, o nosso hábito, a nossa ação e entender que tudo tem um propósito, que se isso está acontecendo é porque a espiritualidade está tomando conta de tudo
para que a gente consiga entender que é um momento de reflexão. E assim, quando esse momento acabar, quando nós pudermos sair do isolamento, iremos perceber que o nosso planeta ele mudou. Ele está em transformação, não é mesmo? Ele vai estar diferente, precisamos acompanhar essa transformação, certo? Precisamos entender que precisamos, mais uma vez, mudar as nossas prioridades. Vamos refletir, analisar a nossa vida. Será que eu tenho feito da forma que Jeová gostaria que eu fizesse? Tenho seguido as palavras de Jesus? Tenho seguido os passos do Cristo? Então é uma chance de reflexão. Vamos aproveitar esse momento para quando nós voltarmos, podermos estar em contato com todos novamente, para que a gente faça diferente, para que a gente faça melhor, porque Jeová quer de nós o nosso melhor. A terra, então, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado. Ou seja, a terra já foi mais inferior ao que ela é hoje e ela vai se tornar mais superior. Ela atingiu um de seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório irá se tornar um mundo de regeneração. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Ou seja, toda essa transformação, esse momento de transição, é também uma parte do momento de regeneração da terra. É uma limpeza, uma purificação. Então, todas essas coisas que vão acontecendo e que a gente vai percebendo que muda a energia, que muda o momento, faz parte da lei do progresso. Como vimos na última aula, a Terra é um espírito, certo? Nós somos espíritos, a Terra também é um espírito. Lógico que em uma categoria diferente, é um planeta, mas é um espírito. A Terra sente dor, ela sofre com as coisas ruins que fazemos com ela. Então, precisamos evoluir para que a gente entenda a necessidade de cuidar do nosso planeta, de ajudar nessa evolução. O progresso, ele precisa acontecer de forma coletiva. Uma pessoa só não faz o progresso. É um conjunto, são todos trabalhando, todos se esforçando para aumentar, né, essa energia divina, para potencializar essa energia que nos envolve, para levar as pessoas que precisam essa energia. Sabemos então que no nosso planeta temos espíritos de diversas escalas evolutivas. Temos espíritos mais superiores, espíritos mais inferiores. E sabemos que muitos já conhecem a palavra de Deus. Nós já sabemos o caminho, já sabemos a palavra de Deus. Então não podemos mais errar. Precisamos acertar os nossos passos e principalmente dar o exemplo para o próximo que ainda desconhece a palavra do Senhor. Os espíritos que estão aqui estão evoluindo e estão aprendendo. A nossa função é também dar o exemplo para os espíritos que estão nessa passagem, nessa transição evolutiva. Certo? Então, pessoal, nós aprendemos um pouquinho hoje, um pouquinho mais, sobre esse momento de transição que a Terra está passando, sobre a evolução dos planetas. Então, esse capítulo, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, é um capítulo instrutivo e que nos ajuda muito a entender o momento que estamos vivendo agora. Então, quando vocês puderem, releiam o capítulo, vejam um pouquinho, marquem uma parte que vocês acharam interessante, que vocês acharam importante, para que a gente continue com esse hábito de estudo, aprendendo um pouquinho mais sobre a palavra de Jesus. Tá bom? Então, agora eu vou fazer a oração final e logo após a oração vocês podem beber a aguinha frutificada, certo? Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar para agradecer o que aprendemos hoje. Senhor, muito obrigada mais uma vez por estarmos aqui, reunidos em Teu santo nome, aprendendo um pouco mais sobre a Tua palavra. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos unidos, aprendendo, evoluindo, estando em casa com os nossos familiares, estando reunidos um pouquinho mais, podendo aproveitar de momentos sublimes e tão importantes em família. Pedimos, Senhor, que nos proteja, que nos abençoe e que nos dê forças para continuar a nossa jornada. Agradecemos por todas as oportunidades que o Senhor nos dá dia após dia.
Que possamos tomar consciência do nosso papel, tomar consciência do seu projeto, para podermos evoluir cada dia mais. Pedimos proteção para a Terra, nosso planeta, nossa casa. Que possamos, Senhor, levar o exemplo para as pessoas, que possamos estar conscientes da importância do seu ensinamento e da tua palavra. Agradecemos por tudo, nos proteja e nos abençoe sempre. Que assim seja. Que assim seja, então, não é mesmo? Então, agradeço a vocês por estarem me ouvindo aqui hoje mais uma vez. Podem tomar a aguinha fluidificada e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do estudo e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Beijinho, amores. Até a próxima.